Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, aqui começa mais um programa Vai Dar Política, o podcast produzido pelos vereadores mirins de Balneário Camboriú e que sempre traz novidades na programação da Rádio Câmara, que você pode acompanhar nas principais plataformas digitais. E para começar bem esse programa, falando do Maio Laranja, temos a alegria de receber Josiane Oeppers, ela que vem falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bom, Josi? Tudo bem, Ellen. E trazendo a entrevistada, é claro, as vereadoras mirins, começando apresentando para o pessoal a Celine e a Dani. Quem vai falar primeiro, Celine ou Dani? Pode ser Celine. Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo bem, meu nome Celine. é Celine Felipe, estou representando a Escola Presidente Médici e é uma honra participar do podcast Vai Dar Política. E é isso. Dani, dá o seu alô. Oi. Meu nome é Daniela Luciano, eu represento o Centro Educacional Municipal Nova Esperança e eu estou muito feliz de trazer um tema como esse aqui no Vai Dar Política, né? Que é aquele tema que tem aquela resistência assim, quando vai falar, então Sim. É super necessário. É um tema duro, né? É um tema sério, mas que precisa ser falado. E ninguém melhor do que uma psicóloga para nos ajudar nesse bate-papo, para tirar as nossas dúvidas. Josi, começa falando, você trabalha há 8 anos já em uma instituição aqui de Balneário, é isso? Isso. A gente trabalha na Associação Paz, que é um programa de acolhimento e inclusão social. Nosso trabalho, nosso público, né, vamos dizer assim, são crianças e adolescentes que de alguma forma foram violadas nos seus direitos. Então, violência sexual, né, violência física, psicológica, todos os tipos de violência, tudo que inflige a infância, tudo que é impedido de se viver uma infância e uma adolescência saudável, a gente recebe para atendimento psicológico. Perfeito. E vocês prepararam aí algumas dúvidas, né, que surgiram ao longo dos dias para a gente esclarecer nesse tom de bate-papo sobre esse assunto, é isso? Isso mesmo. Então, a gente já vai começar aqui fazendo umas perguntinhas para deixar o público mais consciente sobre algumas coisinhas. A gente gostaria de perguntar qual é a diferença entre um abuso sexual e um estupro, né? Tipo assim, quais são as características disso, o que diferencia elas na hora da denúncia e tudo mais que envolve aí. Então, Dani, mais do que dar o significado, é a gente entender que esse corpo, ele não pode ser tocado de nenhuma forma, né? Onde venha um constrangimento para essa criança, né? Onde ela se sinta violada no seu corpo, que ela não queira estar, né? Então, a gente até tem uma cultura, né, dos próprios pais, às vezes, de dizer assim: beija lá o titio, dá um beijo na titia, dá um abraço. Então, isso já é uma violência, se a gente for, né, mesmo ali observar. Porque se a criança não está afim... Olha só, se eu peço para você beijar alguém e você não quer, não é ruim? É ruim, né? Então, a gente tem que ter, já desde muito pequeno, né, a gente começar a ensinar isso para a criança, né? Se ela quer abraçar, se ela quer beijar, se ela quer ser tocada, né? Pedir licença para ser tocada, né? Então, isso é muito importante. Então, claro, o abuso... Existem muitas formas de se abusar, através de um toque, através de uma palavra. E, claro, quando a gente vai para uma violência mais, no sentido de um estupro, né, com uma violência, uma penetração, algo que seja mais violento, né, nesses órgãos genitais, a gente vai ter, claro, uma violência sexual. Porque eu violentei aquele corpo. E o abuso pode ter várias formas, né? A própria exploração, eu vou começar a explorar aquele corpo, eu vou começar a tocar naquele corpo, eu vou começar a pedir coisas. Então, eu posso também fazer isso não fisicamente, ou presencialmente, melhor, mas eu posso fazer isso através da internet. Então, eu vou começar a criar, né, uma forma de abusar daquela pessoa. Então, ela pode ter vários significados.
Celine, o que você preparou aí para a gente esclarecer esse assunto? Porque é um Maio Laranja e é esse mês de conscientização sobre esse assunto. Eu queria fazer uma pergunta também sobre esse tema, que eu acho que isso deveria ser falado bastante nas escolas também, né? Sobre, não só nas escolas, mas que todas as crianças e jovens, adolescentes venham estar sabendo também como agir, como falar, né? Eu queria perguntar a você que sentimento os abusados desenvolvem, quais são os traumas, se eles desenvolvem traumas, e eu queria saber sobre isso. Nossa, a gente tem vários sinais. Claro que tem que estar dentro de um contexto, porque se eu só simplesmente tiver uma ansiedade, eu não posso já associar que seja um abuso. Então, eu tenho que ver que, às vezes, vários comportamentos ali de sinais que a gente vai observar até que a gente realmente veja o que está acontecendo. Se é uma criança mais pequenininha, vamos falar de uma criança que não consegue ainda falar. Então, ela não vai conseguir falar com palavras o que está ocorrendo com ela, mas a gente pode identificar, de repente, na questão do sono. É uma criança que já vai ter uma agitação para dormir, ela vai estar mais chorosa, ela pode adoecer com mais constância, ela pode inclusive ter alguns sintomas de febre, realmente ter uma parte física mais, que a gente consegue observar, porque ela não vai saber falar sobre o assunto. Então, os pais podem ficar de olho. Claro, observar, olhar o corpo também, olhar as partes genitais, as partes íntimas, para ver se não tem algo que chame atenção. Então, isso seria numa criança que ainda não sabe se comunicar verbalmente. Ela fica irritada, ela fica agressiva também, ela começa, de repente, a brigar com os coleguinhas. Então, tudo isso a gente vai anotar e vamos colocar aquela pulguinha atrás da orelha para a gente poder investigar mais, né? Para a gente também não ir já dizendo que é um abuso. Quando é uma criança maior, onde ela já saiba falar, também ela pode apresentar uma ansiedade, ela pode apresentar uma depressão, uma tristeza, ela pode ter um autolesionamento, que a gente fala uma automutilação, ela pode, de repente, se cortar. Então, também são sinais. Ela se isola, ela não vai querer falar muito. Uma das coisas que a gente mais percebe é que tanto a criança como o adolescente, ela perde a confiança no adulto. Ela começa a ficar uma criança mais retraída, um adolescente também mais retraído. Então, ela vai começar a ter esses sinais que a gente vai ficar também, observando até que ela fale, claro, mais fácil ela chegar e falar sobre o assunto. O que a gente sabe que acontece muito é que, geralmente, quem está abusando, ele ameaça, ele fala para não contar, porque senão vai acontecer tal coisa. Eu vou matar a tua família, eu vou fazer alguma maldade com tal pessoa. Então, ele vai manipulando de uma forma que a pessoa não tenha, como falar sobre. Isso, e às vezes não é nem por ameaças, tipo assim, eu vou machucar alguém. Mas quando é, às vezes, alguém muito próximo, tipo, se você falar, o tio vai preso. Se você falar, o tio não vai estar mais aqui. Vão matar o tio e vão usar, essa chantagem emocional, que acontece muito. Importante, fala Dani, que vai, muito importante. Vai prejudicar a família, vai prejudicar pai e mãe. Isso, porque uma coisa que as pessoas têm um receio de falar, e ainda é um tabu, é que nem sempre na criança ou no adolescente vai desenvolver, ou pode desenvolver raiva, ou, claro, vai ter essa mistura de sentimento, mas também pode ter amor junto. Porque, como a gente sabe pelas nossas estatísticas, geralmente ocorre dentro da família. Ou pelo pai, ou por um padrasto, ou por um tio. São pessoas próximas. A gente tem que ver que antes de ser um abusador, às vezes é o pai dessa criança ou desse adolescente. Que situação, né? E que desenvolveu também um sentimento. Então, imagine, se eu sou uma criança que eu desconheço o ato sexual, o abuso, eu não sei diferenciar isso. Então, para mim, pode ser amor. Pode pensar que é uma coisa normal. Que é dessa forma. Que é o pai que tem que... Isso, porque geralmente o abusador vai dizer assim, mas eu amo você. Então, o que eu vou entender enquanto criança? Que essa é uma forma de amar. A gente não aprende que, às vezes, bater
Tem gente que fala, né? Mas eu amo você, e a gente aprende a apanhar por amor, né? E às vezes a gente desenvolve até, às vezes quando adulta, acaba apanhando e não sabe que é errado. Até a gente, sabe? Então, é algo muito confuso na cabeça da criança, principalmente da criança. E aí entra um ponto, tipo, da importância da conscientização enquanto criança sobre o que é um abuso, sobre o que onde as pessoas podem ou não tocar, sobre como você pode denunciar, como você pode identificar aquilo, que muitas vezes um pai, uma mãe, tipo, mas tá ensinando sexo pra minha filha de 6 anos. Não, gente, não é bem assim. Tu tá ensinando a ela... A se defender, a se proteger. A se defender, a conhecer o próprio corpo e tomar... Saber quem pode... Saber os limites. Exatamente, saber quem pode, quem não pode tocar. Que nem, tipo, sempre tem que falar assim, mas se a mamãe estiver junto, se o papai estiver junto no médico, você pode deixar o médico, porque ele está lá pra ver se tem alguma coisa certinha. Mas a mamãe também pode tocar, o pai... Se for confiável, se, tipo, tiver aquela confiança, se a criança se sentir bem. Então, é muito bom que venha saber. Hoje as escolas estão já dentro dessa linha de educação, de prevenção aos abusos? Olha, eu vejo que as escolas ainda têm um grande cuidado, um grande tabu, por conta dos pais, e eu acho que uma mistura de crenças religiosas também, e que a família acaba não querendo que as crianças ou os adolescentes saibam dessa forma, ou de, sei lá, como que é passado isso. Eu vejo que é muito uma parte mais biológica, né? Quando se aprende na escola, é muito mais uma questão de biológica. Uma coisa que eu acho importante destacar aqui é que a gente fala muito de educação sexual. Eu não gosto de utilizar esse nome e sempre falo com os pais que quando a gente fala de educação sexual, parece que a gente vai dar uma aula de sexo, né? Uma aula de ato sexual, do corpo. Não, e não é isso, né? É uma educação do teu corpo. É o teu corpo ali. Então, como eu cuido do meu coração, do lado do pulmão, como eu vou, né, cuidar das partes do meu corpo, a gente também tem a parte íntima que ela deve ser cuidada. Então, se eu já ter uma conotação sexual de que a vagina é associada só ao ato sexual, ou que o pênis é ligado só, né? Não sei, porque não é só isso. Exatamente. Né? A gente tem outras, né? A gente utiliza para outras funções, né? Então, o adulto é que tem que estar limpo com a sua cabeça mais limpa, com a sua percepção mais limpa, para poder também entrar no mundo da criança. Porque a criança, quando vai ter contato com o seu órgão genital, ela não vai estar pensando no ato sexual. Ela vai estar pensando, né, lá no xixi, né, que ela faz, que é por ali que sai o xixi. Então, eu gosto muito de trabalhar com a educação do meu corpo, do cuidado com o meu corpo. A parte sexual vai vir depois, ela vai se desenvolver na adolescência, aí sim a gente vai sentar, vai conversar, vai falar sobre, né? Mas a gente tem que ensinar desde muito pequeno o cuidado como qualquer outra parte. Assim como eu vou limpar, né, vou lavar ali o bracinho, vou lavar lá a bundinha, vou lavar a minha vagina, eu vou ensinar a ter esse cuidado. Quem pode tocar para lavar? Quem pode tocar no meu corpo e limpar o meu corpo? Né? Se eu vou num profissional, olha, esse profissional vai examinar o teu corpo. Então, a gente vai educando corporalmente. Pois é, são informações bem pertinentes aí. Com certeza o pessoal que está ouvindo esse programa deve ter suas dúvidas, não é? As meninas têm mais colocações? Também eu queria saber quais os passos a criança, o adolescente, como responsável, deve tomar para denunciar esse caso, né? Como posso dizer? Quais os meios para fazer a denúncia? Os órgãos, né? Sim. Então, acho que a gente sempre tem que procurar, se a gente é adolescente, e a própria criança, ela vai se referenciar a quem ela tem confiança. Às vezes pode ser até com a professora, né? Com a pessoa que está na cantina, com a pessoa que está lá, né? Às vezes limpando o banheiro, olha, né? Que cria vínculos. Então, todas as pessoas podem ser um órgão de proteção.
Né? Agora, a questão é o que a pessoa vai fazer quando ela ouve. Então, quando ela ouve, primeiro a gente não coloca em dúvida, a gente só ouve, e aí a gente vai direcionar para algum profissional ou para alguma rede de apoio que a gente tenha no nosso município. Balneário Camboriú dispõe de muitos dispositivos de ajuda, né? Hoje a gente tem, claro, tem o Conselho Tutelar, né? Tem o CREAS, tem hoje a Casa da Família, tem hoje a Associação Paz, mas temos também o Disque 100, né? O Disque 100 que é tão falado, então ele é simples, porque ele pode ser anônimo, então isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa tem medo, então ela pode, né, dizer ali, né, através do Disque 100 o que está acontecendo, sem, né, os seus dados e ali ficar protegido. Então, procurar a própria delegacia, né? Às vezes a gente pode ir lá também conversar, perguntar, né? Olha aqui, né, posso fazer um relato. A delegacia da mulher também. Delegacia da mulher, do adolescente. Ou às vezes até a própria diretora da escola, tipo, ir direto, tipo assim, falei pra minha mãe, ela não acreditou em mim, mas eu quero resolver. Acontece isso, Vocês ouvem falar da criança ou adolescente ter a coragem de falar na família, a família não acreditar? Sim, acontece. Muito, tá? É muito mesmo. Tem vários casos. É porque se duvida, principalmente quando é alguém muito próximo. E eu vejo nas mulheres, quando se tem uma dependência mais financeira daquele companheiro, né, de realmente não ter como, né, sustentar os seus filhos, ela acaba preferindo não acreditar. Às vezes até sabe, uma negação mesmo, né? Mas costuma a falar não, capaz. Ou às vezes é um choque tão grande que ela não acredita. Não, capaz que tal pessoa seria capaz. Ou acha, tipo, que é algo tão absurdo, tipo, não, tá mentindo, viu isso na internet, viu no celular e tá querendo desaparecer. Como acontece, tá? É algo... Na escola ou na rua onde vocês moram, vocês têm contato com crianças ou adolescentes que já passaram por essa situação? Sim, eu tenho uma amiga minha que ela, até hoje, ela me contou isso, que o padrasto dela já... Era o abusador. Abusou dela e, tipo, a mãe dela sabe, só que a mãe dela, sabe? A mãe dela não fala, não, como... que a mãe dela deveria fazer isso por ser mãe também. E continua sendo o padrasto morando na mesma casa? Sim, terminou, que situação. voltou e, tipo, continua nisso, sabe? E ela tem 14 anos e, tipo, isso acontece desde da infância dela, sabe? Com a mesma pessoa, com a mesma situação. E ela não conseguiu denunciar para as autoridades? Ela não consegue falar para as outras pessoas, porque ela tem medo que a mãe dela não consiga se virar dentro de casa, que não tenha aquilo que a psicóloga falou. É a dependência financeira da mãe em relação ao abusador. Geralmente. E uma coisa que é muito importante a gente destacar aqui, que não se perde os direitos. Independente, né, porque hoje nós temos uma lei, que é a Henri Borel, onde antes a criança saía do convívio, né? Hoje não. Hoje essa lei vem proteger a criança no sentido de quem se afasta é o abusador. Quem tem que é o sair, correto, né? Que é o correto. Né? Imagina afastar a criança ou adolescente da mãe tem que sair de por conta de abusador. Né? Por causa então, quem se afasta é o abusador. E isso não impede de que ele tenha que exercer com os seus direitos. Por exemplo, se é pai, pagar pensão, continuar sustentando da mesma forma. Então, é muito legal que até quando acontece isso, as pessoas busquem informações do que elas têm como direito. Então, elas não vão perder. Ele tem que manter, né? Se tem que manter o sustento daquela família, ele tem que continuar mantendo. Ok. Um minutinho para terminar. Olha, passou voando, não é? Sim. Vocês querem colocar aí uma frase final, um agradecimento? Eu queria agradecer de novo pela oportunidade de estar participando do podcast. E também eu queria falar para, se tiver um jovem, uma criança assistindo, que venha estar denunciando, que venha estar procurando uma pessoa confiável, que venha estar denunciando esse ato e que não venha estar deixando isso quieto, mas que venha estar denunciando isso e procurando uma ajuda. Isso, eu gostaria também de agradecer aqui Meu Deus do céu, esqueci.
Josi. A senhorita Josi, por estar aqui, para estar ajudando a gente a informar mais esses jovens, né? Porque, tipo assim, às vezes uma pessoa não acredita, mas outra pessoa acredita e vai te ajudar naquilo. Claro. Então, Exatamente. a gente, quem passa por isso, tem que ter isso em mente, que se aconteceu, tem algum jeito de resolver. Sim. Mesmo que não seja com a sua mãe, que não seja alguém da sua família que acredite, tem alguém perto de você que vai te ajudar. Seja uma diretora, seja uma vizinha, uma amiga de infância, qualquer pessoa que você confie, né? Tipo assim, tal pessoa não acreditou, mas sempre vai ter alguém que acredita em você e vai te ajudar. Sim. Então, isso é muito importante ressaltar. Sim. Obrigada. Obrigada, então, Celine, a Dani, que representaram aqui todos os 19 vereadores mirins do Bacana. Parlamento Mirim, aqui do Câmara Mirim. Esse espaço em que os legal. jovens têm a capacidade de falar, de organizar. E hoje aqui no Vai Dar Política. Obrigada. E parabéns pela escolha do tema, né? Obrigada também, Josi. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre esse tema. Quanto mais a gente fala, acho que mais se abre, né? Mais a gente abre para debate, para as informações. Então, é bem importante sim. Obrigada, psicóloga. E Disque 100 é a linha geral. Disque 100, tá? Disque 100 é o geral. Vamos lá, facilzinho. Facilzinho para a pessoa não se identificar e também não vai esquecer o número, que é fácil. Isso aí. Muito obrigada a você que esteve mais uma vez com a gente aqui no Vai Dar Política nesse assunto muito pertinente que é o Maio Laranja. Reforçando, em caso de suspeita de violência aí perto da sua casa, Disque 100. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.